Atenção, vamos agora ao vivo ao Palácio do Governo, Palácio dos Bandeirantes, onde está o nosso companheiro, nosso repórter Douglas Dias, que está no Palácio, sede do governo aqui de São Paulo, onde terminou agora uma coletiva, foi rápida, hein? Uma coletiva de imprensa, né? Há imagens aí do governador Dória, ao lado aí do seu vice, deixa eu ver quem mais está lá. Bem, o Douglas vai nos dar todas as informações. O governador está aí para falar com a gente. Sabe que o governador falaria ao vivo com o Balanço Geral de São Paulo? E quais comandantes, quais oficiais estiveram aí Antes, deixa eu ouvir o que o governador falou. Vamos lá, espera aí. Estava ocorrendo. Tanto é fato que o baile continuou. Não deveria sequer ter ocorrido, porque ele é ilegal. Ele fere a legislação municipal do município de São Paulo. Mas tanto é fato que ele prosseguiu. Até 10 horas da manhã, o baile prosseguiu. Não houve, portanto, esta ação da polícia. O que houve foi uma medida comandada por 2 bandidos, sendo que um na motocicleta atirou com arma de fogo contra policiais militares. Não houve nenhum tiro pronunciado por policiais. Bem, Douglas, o governador... Ele já terminou a coletiva. E quais comandantes que falaram da coletiva aí? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Geraldo. Olha, desta coletiva aqui, sobre esse assunto, participaram o governador João Dória, o comandante-geral da PM, o coronel Salles, e o comandante da área ali de Paraisópolis, o coronel Ramos. Bom, a situação foi o seguinte, eles repetiram basicamente o que já havia sido dito anterior sobre a sequência dos fatos ali de que policiais da Rocan, houve uma tentativa da Polícia Militar em prever, né, de evitar esse baile funk, só que às 8 horas da noite de sábado a aglomeração já era muito grande. Então eles disseram que alguns policiais ficaram em grandes corredores ali na região de Paraisópolis para evitar que crimes, o que eles chamam de crimes adjacentes, como roubos ali, furtos, acontecessem. Eles repetiram o que já foi dito, que criminosos passaram uma motocicleta de grande porte. A polícia fez uma perseguição de cerca de 400 metros em direção a esses motociclistas e eles usaram ali a multidão para poder entrar e poder despistar a polícia. Ele reforçou mais uma vez de que esses policiais foram recebidos de maneira muito enérgica ali pela população, de que foram hostilizados e disse que assim, esses policiais, ele afirmou que esses policiais que chegaram da Rocan não dispararam contra a multidão. Ele ressaltou o seguinte, os policiais que andam de moto, eles não usam granada de gás, eles não têm outro tipo de arma de cano longo, eles têm o revólver deles, né, a pistola deles, e que eles não fizeram esses disparos porque seria uma situação ali terrível em meio à multidão. Pois bem, esses policiais, era uma pergunta que a gente tinha, se eles seriam afastados. O comandante-geral da PM usou o termo preservados, Geraldo. Ele disse que esses policiais continuam trabalhando em trabalhos internos, administrativos da Polícia Militar, até por uma questão de segurança, esses policiais não podem se expor, não podem ir para a rua, e que não haverá nenhum tipo de punição até que todo esse processo seja minuciosamente investigado, em que a polícia saiba exatamente o que aconteceu, conseguir identificar aí os possíveis responsáveis, se houve excesso não, quem se excedeu numa ação como essa, para assim haver algum tipo de punição, ô Geraldo. Bem, vamos ouvir agora o oficial. Coloca para mim, deixa eu ver o que o oficial vai falar, o que o comando vai falar. Preservados continuarão nas unidades em serviços administrativos, no mesmo horário deles, fazendo outras coisas. Por quê? Porque é uma área complexa, a área da 1ª Companhia do 16º Batalhão é uma área complexa de trabalhar e, havendo um outro evento parecido, eles poderão ser prejudicados. Então, eles estão sendo preservados. Eventos onde há evento morte, esses policiais são submetidos a um trabalho de preservação deles, junto a psicólogo, tem análise médica, tem análise da situação, inclusive para dar tranquilidade, para que a gente possa apurar no inquérito, não haja ameaça a testemunhas, não haja nada. Eles são retirados, eles são preservados no batalhão, mas não usaria esse termo afastado. Não estão afastados, estão preservados.
com Lombardi. relação à mudança. Pois é, o termo afastado o termo preservado é afastado. Imagina, desculpe aqui o coronel, claro, que ele não pode fazer isso porque ele tira o estímulo da tropa. Se ele tirar o estímulo da tropa, porque convenhamos, a Polícia Militar encara uma violência ferrada aqui em São Paulo, encara ladrão, encara assaltante com fuzil, com metralhadora. Eles são os heróis. A gente aqui é justo. Quando a polícia age bem, nós sempre falamos sim. Sempre. Nesse caso específico, me desculpe o comandante, mas as imagens mostram outra coisa ali, gente. Comandante, olha, não é nem questão. O Renato... Bem, eu vou dizer uma coisa. As imagens mostram e a ação que resultou na morte de nove jovens mortos, nenhum deles tinha passagem pela polícia. O que nós estamos perguntando, Renato, a Polícia Militar, que é uma polícia tão preparada, que vai desde o tumulto em estádios de futebol, né, confrontos muitas vezes de torcidas. E concentração, né, de shows grandes em estádios e tudo, no entorno dos estádios. Exato. Douglas, ele explicou o porquê dessa ação no beco. Nós queremos saber a ação da polícia nesse beco, quando a polícia funila esses jovens, o porquê. Os comandantes, os oficiais explicaram isso, Douglas? Ô, Geraldo, essas imagens aí foram colocadas ali durante a entrevista coletiva e a polícia ela se limita a dizer o seguinte: foram muitas imagens que chegaram até a corporação, inclusive divulgadas pela imprensa. Eles dizem que essas imagens são evidentes, existem evidências, obviamente, que são atrocidades, como ele mesmo disse, isso não pode acontecer, mas a polícia disse que não tem certeza que essas imagens são do mesmo local e do mesmo dia desse baile, da madrugada de domingo. Uma imagem específica que ele se refere, que tem dúvidas sobre o local e o dia, é uma que um policial aparece ali dando um tapa, depois ele dá uma rasteira num homem, né, aparentemente um homem, e desfere contra ele vários chutes. Então, a polícia disse que essas imagens já estão sendo recolhidas, vão fazer parte do inquérito, obviamente, mas que precisam ser analisadas. Ele questiona em uma das imagens o silêncio que tem ao redor. Ele fala de cachorro latindo, silêncio, sem barulho de música, mas assim, eles deixam claro, essas imagens, elas são terríveis, esses policiais erraram, agora eles só não sabem se estas imagens são exatamente daquela dispersão, daquela situação ali em Paraisópolis, Geraldo. Agora, hoje pela manhã, o Renato, ele vai explicar agora, muitas imagens chegaram para mim, para o Renato, e vocês imaginem para a Record, muitas imagens. Mas nós não vamos colocar, até porque existe uma pesquisa para ver, Lombardi, O que é do dia e o que não é do dia. se é imagem de outro local e estão querendo agora colocar no bolo. Não, eu tinha comentado com você, essas imagens do policial esbofeteando, a gente aqui não disse que aconteceu de sábado para domingo, não. Agora, o beco sim, por isso que eu gostaria que vamos para a imagem do beco, que é melhor que essa imagem beco, ainda. Isso aí sim, porque aí não tem como. Tanto é que no beco, as pessoas elas são simplesmente abafadas no canto, não é? E outra coisa que o comandante disse, que a Rocan, eles colocaram antes do começo, não conseguiram evitar o baile, porque quando chegaram, o baile já estava instalado. Mas quando você coloca na entrada da comunidade o policiamento, o que acontece? Ninguém passa pela blitz na entrada da comunidade. É como se fosse uma... Não passa. E ali eles passaram com a moto, e aí eles foram atrás e deu no que deu. Quem que levou bomba de gás? Ali não tinha tiro, levaram bomba de gás. Tem imagens com bomba de gás, gente. Por isso que eu estou dizendo. E aí outra coisa, vamos dizer que entre os 9 mortos tinha algum... passagem pela polícia, assaltante, não sei o quê, vai dizer, tudo bem, o policial reagiu a um ataque. Gente, são meninos de 14, 16 anos, 18 anos. Será que a polícia, nesse momento, né, que coloca todo mundo naquele beco, a polícia se tem uma polícia que é preparada nesse país, é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em tudo que você pensar. Em tudo, eles sabem, no meio de uma ocorrência, mesmo no momento instantâneo. Não, tem treinamento para Tem treinamento, eles sabem. Sabiam que eram jovens, sabiam que estavam lá. Então é isso que nós queremos perguntar. Eu gostaria muito que o comando da Polícia Militar de São Paulo falasse. É o momento de apuração, comandante? Claro que é. Não vamos ter respostas agora, Renato. Não, claro. Mas é o momento agora sim de São Paulo, que acredita nessa polícia, falar.
vir aqui, falar e mostrar isso aí. Como o Renato falou, foram afastados, sim. É afastamento, não é preservado. Afastado, porque vai trabalhar no serviço interno, não no serviço de rua, porque tem que ser ouvido. Morreram 9 pessoas, gente. Morreram 9 inocentes. Né? Gente que não tinha nada com a história, que só foi lá para se divertir porque não tem outra opção. Sai de Mogi das Cruzes, sai da Zona Norte, sai da Zona Leste para ir para Paraisópolis, que não tem opção de divertimento onde mora. Essa é a situação. Ninguém está aqui crucificando a Polícia Militar. Não, nós elogiamos o trabalho da Polícia Militar, só que nesse caso foi desastroso. Agora é o seguinte, queremos acreditar o seguinte, que 9 mortos, tudo bem? Não moravam lá, não justifica. São 9 pessoas que não moravam em Paraisópolis e que foram lá nesse baile que todo mundo vai nesse tal do baile, nesse tal de pancadão, que já é conhecido, é um comércio danado lá. Agora, o que a gente não quer, assim, eu até comentei também com o Renato hoje pela manhã, foi em Paraisópolis. Se essas 9 mortes tivessem ocorrido em outro bairro, né, na Vila Madalena, vocês estão entendendo o que eu estou falando? É isso, deixa eu ser bem claro. Foram jovens da periferia, mortos na periferia. Se isso fosse aí no Morumbi. No Jardim Paulista. No Jardim Paulista. Nos Jardins. No Jardim. E se fosse na região de Alphaville? Isso. Então, é o seguinte, o mesmo pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, na questão da apuração e da justiça.